Mas um dia se passa e infelizmente não é um dia que vem com boas notícias, não é? Acabamos de sair de uma vitória feliz, finalmente para aliviar, e era o momento finalmente para o Vasco cair em cima do mercado, contratar bem, fazer tudo que não fez até agora. O próprio Paulo Brax comentou sobre isso em entrevistas passadas, dizendo que todo o erro que foi feito nas negociações no início do ano seria corrigido na janela de julho. Ou seja, admitiu o erro dele e falou que ia consertar na janela de julho. Hoje ele simplesmente faz uma entrevista, numa entrevista não era a apresentação do Serginho, ele aproveita para falar com a torcida, sem deixar que os repórteres fazem pergunta para ele. E aí ele simplesmente diz que ele busca um modelo mais objetivo. Então, se o Vasco perdeu 3 jogadores, tem que contratar 3 jogadores. A questão toda é, o Vasco já anunciou 2 jogadores, o Maicon e o Serginho, da Macedônia. O Maicon esse que era o terceiro ou quarto reserva do Santos, e a torcida do Santos abobina totalmente. Não é mais o Maicon do Porto, não é mais o Maicon de São Paulo, é o Maicon que estava em baixa no Santos, num time que também briga com a gente para não cair, num time que teve um zagueiro acusado por esquema de apostas que saiu, o outro zagueiro machucou e mesmo assim ele não conseguiu a vaga. E a própria torcida do Santos não quer, porque diz que quando ele entra, piora o time. E foi essas 2 contratações que o Vasco teve. Podem calar minha boca? Podem, tomara. Mas nesse momento, o Vasco não está contratando. O Vasco está seguindo não o modelo que fez no início do ano, mas um modelo pior ainda, porque viu o erro e continua no mesmo erro. O senhor Paulo Brax disse que tinha dinheiro para fazer contratações de janela. O senhor Paulo Brax disse que iria mudar todo o planejamento, queria consertar tudo na janela de julho, e o que nós vimos foram 2 contratações, eles dizendo que viriam pelo menos 3, e dessas 2 já foram anunciados. A terceira, temos aqui a notícia do Vene Casagrande, um excelente repórter, o melhor setorista do rival, é como o Lucas Pedrosa pra gente, dizendo que o Medel já está acertado com o Vasco. O Medel é um excelente jogador, tem nome, é campeão, mas não veio para resolver os problemas. É uma contratação. Nós precisamos de pelo menos 4 dessas, pelo menos, que foi nos prometido, pelo menos 4 titulares. E até agora viu 2 anunciados e o Medel aparentemente está certo. Ainda hoje também teve essa notícia de um jornalista, Semi Melo, que eu vejo sempre post dele. É um jornalista muito importante sul-americano, é de extrema credibilidade no mercado sul-americano, eu diria até que é o com mais credibilidade no mercado, dizendo que o Schalke recusou a proposta do Vasco, que foi semelhante ao de São Paulo, por empréstimo, afinal, que é apenas que venda. O Schalke 04 é um time que acabou de ser rebaixado na Alemanha, ou seja, era teoricamente mais fácil, é um meia muito bom, tem aqui o que um torcedor dele falou, torcedor do Schalke aqui no Brasil, que falou no Twitter, dizendo que é um meia que pode ser 8 ou 10 e vai destruir no Campeonato Brasileiro. Não imaginava que ele fosse para o Brasil e tem apenas 23 anos, então era a chance perfeita, 3 milhões de euros não é nada e supostamente o Vasco teria esse dinheiro. Afinal, o senhor Paulo Brax disse que a venda do Andrei iria para a janela, disse que tinha dinheiro guardado. Onde é que está esse dinheiro? O Vasco não vai atrás do Leão com mais porque não tem mais dinheiro. O Vasco não vai pagar a multa do Fernando que o Sevilha pediu, que é 5 milhões de euros, porque não tem mais dinheiro. O Vasco não vai atrás do Lanzini, porque não tem mais dinheiro. Então, por que a gente virou SAF? Onde é que está o dinheiro? Cadê o aporte? O Vasco mal está pagando o Léo Pelé, o Lucas Piton, onde é que está o dinheiro? O Vasco se vendeu para isso? A gente acreditou para isso? Alguma coisa precisa mudar e com esse jeito vai cair. Não está melhorando em absolutamente nada. Alguma coisa tem que ser feita e urgente. Desse jeito vai cair. Era para vir 4 igual o Medel. Era para vir o Medel mais o Fernando, mais o Lianco. A compra do Orelhano e do Capasso, juntos, trariam todos esses. Traria Lianco, traria Fernando, o Medel já veio, traria o Lanzini e traria o Salazar. Imagina esse time no ataque. Agora, vai parar por aí? Vai trazer pelo menos 3? 3 já estão certos. Um deles é apenas uma contratação. O resto é para banco, é para virar opção, é para ser uma aposta, e nós já temos 11 apostas no nosso time titular. Talvez o Jair não veio como aposta, mas de resto, todos são apostas, todos eles. E o Vasco não está se mexendo no mercado. O Lianco, nós temos tempo para conversar, o Vasco está atrás dele desde o início do ano e não conseguiu. Recusou a proposta no início do ano e hoje veio com a mesma proposta no início do ano e foi recusada novamente. Ai, mas não tem dinheiro, irmão, inventa, o Vasco foi vendido para isso. Dá um jeito. Você gastou todo o dinheiro e não deu certo. Você tinha um dinheiro para fazer um time, pelo menos para o Sul-Americano, um time para competir. Você não conseguiu.
Você já gastou o seu dinheiro, agora você dá o jeito. Não adianta agora você dizer que o elenco já está pronto, que vai vir só para suprir as saídas de Andrei, Paulo Vitor e o Vinícius Paiva, porque não é assim. O Andrei, ok, não está performando tão bem, mas tem um bom nível. O Paulo Vitor era uma reserva que nem entrava e o Vinícius é a mesma situação. Então o quê? Suprir o banco de reserva? Suprir o próprio ego? Não é assim que funciona. O Vasco realmente não planeja, não parece que mudou. Parece que o Vasco Associativo deram 100 milhões na mão dele. Na verdade, até um pouco inferior ao Vasco Associativo. Eu creio que o Vasco Associativo com 100 milhões montaria um time melhor, questão que nós nunca tivemos. Depois temos a notícia do excelente Lucas Pedrosa, é um excelente jornalista, talvez algumas opiniões dele de fora vocês não concordem, mas como jornalista, temos que dizer que ele é muito bom, afirmando que o Vasco está atrás do Léo Cittadini. O Léo Cittadini, segundo os comentários da própria torcida do Atlético, hoje é o sexto reserva de lá. Já foi um excelente segundo volante, ok, seria muito bom, mas é tempo. Atualmente ele está há mais de um ano sem conseguir jogar, por causa de uma lesão crônica, e neste momento não vem para resolver nada. Supostamente, segundo o Lucas Pedrosa, ele viria para sanar o Andrei, que saiu. Mas, sinceramente, ele não vai sanar nada. Pode ser mais um Patrick De Luca, ou pode jogar muito bem, como o Jair, ou até melhor, mas não deixa de ser uma aposta. O Vasco não tem mais tempo para fazer aposta. O Vasco teve um momento de fazer apostas, errou em todas. O Vasco montou um time de 100 milhões que não se classificaria para a Série A. Eu sinceramente acho que o time do ano passado jogaria com este time deste ano e ganharia. Por quê? Porque o time do ano passado eram jogadores que não tinham tanta qualidade técnica, mas tinham noção disso. Por isso jogavam com raça todo jogo, em casa não perdiam. Isso era um time guerreiro. Este ano nós não temos um time guerreiro, não temos um time tático, não temos um time bom, nós temos um time caro, apenas. E sinceramente, já estão todos desvalorizados. Era um time caro, atualmente não é mais. Nem nossas promessas vão conseguir uma boa venda porque nós estamos desvalorizando. Vamos agora desvalorizar o Ryan e, sinceramente, não planejo um futuro excelente para o Vasco. O Medel, eu acredito sim, se realmente se concretizar a vinda, eu confio muito no Vene Casagrande, mas e quando não vier o anúncio do Vasco, eu já estou preparado para ser ruim. Mas se vier, e eu acredito que venha, eu acredito que sim, foi uma excelente contratação, mas não dá para confiar só nele, não dá. Nós precisamos urgentemente de contratar. A torcida tem que fazer pressão, não podemos aceitar qualquer coisa, porque é o Vasco que está na situação. Depois o Paulo Braco sai, o Luiz Melo sai, o Jorge Salgado sai e a gente continua. Então a gente não pode ficar quieto perante isso. Fora isso, boa sorte ao Maicon, boa sorte ao Serginho e que tragam o Vasco para a situação que ele nunca deveria ter saído.